Ata aprovada dentro da sistemática do voto antecipado, adotado por esta Câmara desde 2013, no decorrer da semana os votos foram lançados, todos os integrantes do colegiado já tiveram a oportunidade de se manifestar, de modo que nós traremos na sessão apenas os processos em que há pedido de preferência ou sustentação oral. Os demais, nós vamos ratificar os julgamentos feitos antecipadamente e divulgar o resultado após a sessão. E eu começo com os processos do SAGE. Eu chamo o item 8, da apelação 055-0222, dígito 49.2020, em que apelante NCDS e apelado Ministério Público do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Livramento, Dr. Humberto Biapina, representante do Ministério Público, pediu para fazer sustentação oral. O senhor tem a palavra, doutor. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor presidente, demais membros desta corte. O processo em pauta traz uma situação em tese de um crime de assédio ou, na pior das hipóteses, aí estamos falando de um estupro de vulnerável. Cuidam os autos de apelação interposta por Narciso Carneiro de Souza, em face de sentença proferida nos autos de ação civil pública movida pelo parquê, o caso trata-se de improbidade administrativa visualizada a partir de situação de violência sexual cometida pelo apelante Narciso, professor da rede pública municipal de Sobral, contra o aluno da mesma rede pública de ensino, à época com 10 anos de idade. O juiz de primeiro grau, reconhecendo como amadurecida a prova produzida, condenou o professor apelante à perda da função pública e à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos, à vista de infração do artigo 11 da Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa. A sentença não merece reparos, mas sim uma confirmação desta Câmara. A prova dos autos carrega em si força probatória suficiente para embasar a condenação do apelante. Para tanto, vale pontuar algumas das principais evidências que autorizam a conclusão no sentido da condenação do professor apelante. Número 1, prova testemunhal, no sentido de que a criança passou a não mais conseguir controlar suas necessidades fisiológicas, defecando por vezes nas próprias roupas. Item 2, prova testemunhal, indicando que a criança mencionou que o professor mexeu, entre aspas, com ele. Prova 3, prova testemunhal, informando que colegas de escola passaram a fazer chacota da situação, constrangendo a criança com afirmações no sentido de que o mesmo teria deixado de ser menino e passara a ser uma menina, o que calhou por provocar na criança comportamentos do tipo cortar o cabelo, cortar a sobrancelha, jogar tinta sobre o próprio corpo. Consta ainda a informação de que a criança tivera que mudar para a cidade de Recife. Prova 4. Prova testemunhal no sentido de que o professor apelante ameaçava causar mal aos familiares da criança, caso esta falasse algo sobre o que faziam, além de adotar comportamento de proximidade com estes próprios familiares. Prova testemunhal atestando que a criança se referia ao professor com dizeres da espécie: aquele professor maldito me segurava depois das aulas e dizia que não podia sair, dizia que eu tinha que tirar a roupa e que não podia gritar. Prova testemunhal, item 6, indicando que, no momento do exame da PEFOSSE, a criança apresentou comportamento de rejeição ao exame, não conseguindo se despir,
as em que foi necessária a solicitação da presença de um profissional do sexo feminino. Item 7, prova testemunhal no sentido de profunda alteração do quadro clínico e psicológico da criança, as em que passou a apresentar tristeza profunda, desânimo, ausência de apetite, falta de vontade de ir à escola, perda de peso. Prova testemunhal número 8. Esta produzida em âmbito policial, no sentido de que o professor já chegou a mostrar outros e tantos vários vídeos e imagens contendo imagens de pornografia a crianças. A riqueza de informações e detalhes prestados pela própria criança, as folhas 79, que informou que o professor trancava as portas e as janelas da sala, parecendo assim que já haviam ido embora. Além do professor o ameaçar, colocava em sua boca um pano para que o mesmo não pudesse gritar. Aconteceu por cerca de 9 vezes e que o professor, com frequência, dava dinheiro nos valores de 2, 3 e às vezes até 5 reais, além de a criança informar o local da sala onde ocorriam os fatos. Para que Vossas Excelências tenham uma ideia, as folhas 67, salvo engano, a criança fez um desenho bem característico dessa situação enfrentada por ele. Um homem nu e uma criança à frente, ambos despidos. Esse desenho ele está nos autos e configura efetivamente a evidência de que a criança passou por uma situação muitíssimo constrangedora. Além do mais, né, é tido e havido, é sabido por todos, de que a prova testemunhal, no caso, a palavra do próprio ofendido, em casos de abuso sexual, deve ser levada em consideração, e ela prevalece em relação às demais provas, até porque são crimes praticados em situações intramuros, em que ninguém é possível perceber isso. O que revela, o que denota a situação é quando a criança efetivamente ela passa a ter um comportamento diferente. Ao se investigar, chega-se à conclusão de que, de fato, aconteceram algumas situações que fazem com que ela tenha esse tipo de comportamento. Muito bem. Diante deste cenário, não há como dizer inexistir prova dos fatos nos autos, motivo pelo qual não merecem acolhimento as razões do recurso interposto pelo apelante, devendo ser desprovido e mantida a sentença de condenação do professor apelante em sua integridade. É a sustentação que tem a fazer o Ministério Público, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Humberto. Desembargadora do Livramento, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos. Aqui não é uma questão do fato ter ou não ter acontecido. Eu considero que o recurso é provido, porque a sentença, inclusive, foi fundamentada com decisão de 2013, e houve a modificação da lei de improbidade, né? Então, eu vou ler aqui a minha proposta de emenda, que está muito bem explicado, o voto está muito técnico. É direito constitucional e administrativo, improbidade administrativa, apelação cível, recurso conhecido e provido. Caso em exame. A apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, imputando ao réu apelante a conduta tipificada no inciso 1º do artigo 11 da LIA na sua redação original. Questão em discussão: saber se a conduta imputada ao recorrente configura ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública. Inclusive, é a segunda vez que esse processo vem a julgamento. A primeira vez foi a desembargadora, a saudosa desembargadora Vilauba, entendeu que não havia prova suficiente, que houve cerceamento de defesa, retornou o processo, o juiz apanhou as provas e ele julgou novamente procedente. Razão de decidir. No caso em Lissa, o Ministério Público do Estado do Ceará deflagrou a demanda sob júdice no ano de 2020, em face do apelante, imputando-lhe a prática do ato de improbidade administrativa, capitulado no inciso 1º do artigo 11 da Lei 8.429/92, na sua redação original. Sucede que, em 25 de outubro de 2021, um ano depois, após o ajuizamento do feito, foi promulgada a Lei 14.230, que alterou substancialmente a Lei 8.429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa. Diante da mudança legislativa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 843.983/Paraná, sob a relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes, firmou tese vinculante em repercussão geral, objeto do tema 1199, com efeito, à luz do item 3 da referida tese vinculante, é fácil concluir pela retroatividade das alterações promovidas pela Lei 14.230 de 2021, na Lei de Improbidade Administrativa, quando não tiver ocorrido o trânsito em julgado do feito, o que é a hipótese do presentes autos. Nessa toada, com exceção do regime prescricional, todas as alterações promovidas pela Lei 14.230, na Lei de Improbidade Administrativa, possuem aplicação retroativa, desde que não tenha havido trânsito em julgado. Outro sim, no caso em Lissa, a demanda foi proposta imputando ao réu apelante a prática de ato tipificado no inciso 1 do artigo 11 da sua redação original. Ocorre, todavia, que a Lei 14.230 de 21 revogou expressamente a conduta. De mais a mais, diferentemente do regime estabelecido anteriormente, o novo artigo 11 da LIA passou a estabelecer um rol taxativo. E este caso não está no rol taxativo. De modo que só é configurado o ato de improbidade que atente contra os princípios se a conduta estiver catalogada no rol do artigo 11. Houve, portanto, o fenômeno da abolitio improbidade em razão do advento do Novatus Lei Melius. Dispositivo e tese, apelação civil conhecida e provida, sentença reformada para julgar improcedente a demanda. Eu vejo aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu leio só a parte negritada. Ele diz a mesma coisa. Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação aos princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas no inciso do artigo 11 e da Lei 8.429, de 92, ou ainda quando
condenada a parte ré, com base nos revogados incisos 1 e 2 do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma nova hipótese prevista na atual redação do artigo 11, a Lei de Improbidade Administrativa remete à abolição da tipificidade da conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial. Além do mais, se não fosse o caso, se não tivesse havido a modificação da redação, a sentença ainda seria nula, porque a pretensão autoral condenou o réu, a sentença acolheu a pretensão original, autoral, e condenou o réu com base no artigo 11 da LIA, fundamentando a sentença com decisão de 2013 e aplicando pena não prevista em lei. A pena que ele aplicou não era prevista mesmo na lei anterior, que foi a demissão. A demissão se dá por outros meios, e a perda dos direitos políticos, que também não eram pena da lei anterior. É como voto. Obrigado, desembargadora Livramento. Como vota a desembargadora Joriza? Acompanho a relatora, presidente. Doutora Elizabeth? Acompanho a relatora, presidente. Vou programar o resultado. Recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 16. Apelação civil 0009388, dígito 98.2012, em que apelante o INSS e apelado Francisco Rufino de Lima. O doutor Guilherme Nunes de Paiva está presente? O processo da minha relatoria. Doutor Guilherme, o voto que já prevaleceu foi pelo desprovimento do recurso dos... Posso programar o resultado? Recurso conhecido e desprovido. Vamos aos processos do PJE. Eu chamo o item 165. Apelação civil 005-2530, dígito 24.2009, em que apelante e apelado Banco Bradesco Berge S.A. e apelante e apelado município de Fortaleza, da relatoria do desembargador Luciano. Doutor Anchieta Guerreiro Chaves Júnior. O senhor dispensa a leitura do relatório? O senhor tem 15 minutos. Boa tarde, doutor Washington, presidente. Boa tarde, doutor Luciano, relator, e todas as senhoras desembargadoras, doutora Joriza, doutora Elizabeth. O caso que me traz aqui hoje é um recurso de apelação no qual o Banco Bradesco Berge, incorporador do nosso antigo Banco do Estado do Ceará, ele questiona a sentença que foi proferida, julgando improcedente os embargos à execução. Basicamente, se trata de cobrança de ISS sobre serviços bancários, e sendo que a sentença de primeira instância, ela não concedeu o direito do banco produzir uma prova pericial. E no entendimento do banco, a prova pericial seria provavelmente a única forma que o banco teria de convencer os senhores e senhoras de que os lançamentos contábeis que foram feitos em cada uma daquelas centenas de contas que estão lá disponíveis no plano de contas, de que esses lançamentos, se eles eram ou não para serem tributados pelo ISS. Isso porque a quantidade de contas, elas são, além de um grande quantitativo de contas, as contas elas deveriam ser autodescritivas, mas o fisco ele questiona essa autodescrição. Então, por exemplo, nos nossos memoriais que eu enviei a todos,
existe uma conta, por exemplo, chamada tarifa de reprodução de documentos. A conta tarifa de reprodução de documentos, se você ler, doutor Luciano, o nome dessa conta, tarifa de reprodução de documentos, você começa a imaginar, bem, o banco está sendo tributado por prestar um serviço de tirar cópia de documento? Essa é a atividade do banco? É a pergunta que eu faço. E, obviamente, a resposta é não. O banco não existe como uma empresa, como uma prestadora de serviço para tirar cópia de documento. Então, esse tipo de tarifa, ele não poderia ser tributado, ele é tido como serviço meio. Então, o nosso pedido de perícia, ele tem como principal objetivo fazer com que uma pessoa isenta, que não seja nem o advogado da parte, nem o advogado do município, possa analisar nossa contabilidade e possa proferir um parecer que diga quem tem razão, se é o banco, ao lançar lá uma despesa na tarifa de reprodução de documentos, se foi lançado corretamente e se realmente é uma atividade meio, ou seja, não deveria ser tributado pelo ISS, ou se quem tem razão é o município por cobrar, por exemplo, ISS em uma conta como essa. Eu dei o exemplo apenas de uma conta, porque se eu fosse dar o exemplo de todas as contas aqui, desembargador Luciano, os 15 minutos seria impossível de a gente conseguir passar pela nossa sustentação oral. E aí eu volto um pouquinho. Então, o nosso pedido de mérito principal é o direito de fazer prova. Sem a prova, desembargador Luciano, sem essa prova contábil, nós não temos como quebrar aquela certeza e liquidez da CDA, porque a CDA ela foi constituída, vamos dizer assim, dentro da legalidade. O número que ele aferiu foi o número que foi escrito em dívida. Mas o que eu estou questionando é exatamente a constituição desse número, porque ele não era um serviço a ser tributado. Na pesquisa de jurisprudência aqui do tribunal, a gente encontra pouquíssimas decisões favoráveis às instituições financeiras e eu, na pesquisa que fiz, só encontrei uma parcialmente favorável, baseada exatamente numa perícia, que foi uma decisão da desembargadora Lisete, de 2018, no processo 0556250, dígito 54 de 2000. Era um banco denominado Banco Cidade, que por acaso também hoje foi incorporado em uma das empresas do Grupo Bradesco. E nesse processo do banco, ele conseguiu fazer uma perícia deferida lá na primeira instância e conseguiu, pelo laudo que foi elaborado, o perito atestou que a conta de recuperação de custos de compensação interbancária não deveria ser tributada pelo ISS e a sentença foi proferida assim e mantida em segunda instância. Então, essa é a ideia principal do nosso apelo, é o direito de fazer prova, porque se aqui não for permitido, nas instâncias superiores, muito difícil, né, que isso seja deferido pelos limites estreitos lá do recurso especial e do recurso extraordinário. E aí eu aproveito para falar um pouquinho sobre a decadência. Um banco, ou qualquer outro prestador de serviço, ele apura e declara e recolhe o seu imposto sobre serviço na forma mensal, desembargador Luciano. Então, e eu falo isso porque quando a fiscalização chega na entidade, por conta das diversas atividades que são prestadas, ela sai se agregando. Aquela competência, por exemplo, a competência de janeiro, fevereiro e março de 2001, ela segregou aquela competência em diversos autos de infração. E ela foi autuando, olha, o auto de infração número 1 é para tipo de serviço A, o auto de infração número 2, tipo de serviço B, e assim sucessivamente. E ela acaba segregando, separando aquilo que deveria ser, para fins de aplicação da decadência, uma competência única. Então, isso acabou causando uma coisa estranha, que foi, na via administrativa, foi aplicado o 150, parágrafo 4º, para 2 autos de infração, mas para outros 2 autos de infração da mesma competência, não foi aplicado o 150, parágrafo 4º, foi aplicado o 173. E essa diferença de aplicação de um ou de outro artigo do Código Tributário, regulando a decadência, ela se deu única e exclusivamente
por conta dessa separação que o fiscal fez. Porque quando ele segregou os autos de infração número 53406 e 53506, ele entendeu que o banco tinha declarado e recolhido parcialmente o ISS. Então, sobre a diferença que o banco supostamente não tinha recolhido, ele aplicou o 150, parágrafo 4º. Mas, de novo, para as mesmas competências, em relação ao auto de infração 551 e 552, ele entendeu que se aplicava o 173. Por quê? Porque na hora que ele fez o auto de infração, ele disse, bem, sobre essa conta contábil, o banco não declarou nada e não pagou nada de ISS. Só que até no PowerPoint que eu fiz, mandei mais cedo para o doutor Davi, pedindo que ele distribuísse, quando a gente verifica e a gente soma os valores dos autos, os valores declarados, não declarados, recolhidos, não recolhidos, a gente percebe que o que a gente tem naquelas competências de janeiro, fevereiro e março é um tributo declarado, mesmo pago, e se a gente for partir da ótica da autuação de que ele é devido, mas declarado, pago parcialmente. Portanto, nós entendemos que deveria ser replicada a decisão de aplicação de 150, parágrafo 4º também para os autos de infração números 55106 e 55206. E, por fim, desembargador Luciano, voltando aqui a um aspecto muito interessante do nosso pedido de perícia, assim, todas as decisões que eu tenho nesses casos de ISS de serviço bancário desse antigo Banco do Estado do Ceará, elas vêm sendo proferidas aqui pelo tribunal no sentido de elas serem parciais procedentes exatamente no último dos pontos que eu vou levantar para encerrar minha sustentação oral, que é em relação à aplicação da Selic, porque a gente sabe, e o STJ já tem um tema repetitivo nesse sentido, que é o tema 199, que não pode haver acumulação de Selic com outro índice de correção monetária. Entretanto, a Fazenda Municipal, ela claramente faz isso, e os senhores sabem, porque eu entreguei os memoriais aos senhores, colacionando o documento de arrecadação municipal, e o próprio documento de arrecadação municipal tem lá uma tabela de correção monetária, uma tabela vizinha de juros, e embaixo ele diz, esse juro é juro Selic. Então, ele acaba praticando ilegalidade, porque ele cobra correção monetária duas vezes, ao cobrar Selic e cobrar correção monetária, e na forma do tema 199, que diz, a taxa Selic é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de lei estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais. Então, quando ele cobra as duas, ele acaba cometendo ilegalidade, diz respeito ao tema 199. E o que seria o ideal na nossa ótica? Diante daquela ideia, doutor Luciano, de o processo voltar para ser periciado o mérito, tá? Que ele também pudesse voltar para a primeira instância e ser uma sentença já, vamos dizer assim, mais líquida, o mais próximo possível da realidade do que seria devido se a primeira instância e o expert assim entendessem também em ser devido o ISS, porque aí dessa forma a gente conseguiria trabalhar muito melhor a ideia de qual é o valor efetivamente devido. E aqui a gente percebe a diferença gritante, porque quando, eu acho que eu devo ter ressaltado isso quando despachei com os senhores, os débitos, quando a gente olha os débitos são de valores R$29 mil, R$1.809, R$324. Entretanto, tem aqui cobranças, por exemplo, o maior dos débitos de R$29.991,11, sobre ele é cobrado R$109 mil de correção monetária e 359 mil de juros. Pelos cálculos dos especialistas que são contratados pelo banco, tem uma cobrança no mínimo 3 vezes superior ao que seria devido. Então, o nosso último pedido é que, ao se dar provimento ao recurso de apelação, que seja possível o retorno dos autos para que, junto com o refazimento da prova de mérito, a gente possa obter um cálculo o mais próximo possível do líquido para posteriormente retornar aqui num outro julgamento, se necessário for, porque eu acredito que, inclusive, não seria, depois de resolvidas essas questões.
Então, são essas as minhas razões. Eu agradeço por me ouvirem. Obrigado, doutor Anchieta. Desembargador Luciano, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Vou ler aqui a ementa nessa modalidade nova, que eu creio que seja suficiente. A ementa recursos de apelação, embargos à execução fiscal, sentença de improcedência, indeferimento de perícia contábil, cesseamento de defesa, nulidade da sentença não configurada, imposto ISSQN, liquidez e certeza das certidões da dívida ativa executadas, não infirmada, Decreto-Lei número 406 de 68, lista de serviços, interpretação extensiva, não vedação, juros e correção monetária, aplicação da taxa Selic, possibilidade, recursos conhecidos e não providos, sentença mantida. O caso em exame, 1. Tratam-se os autos de recursos de apelação contra sentença em embargos à execução fiscal. 2. A sentença julgou improcedentes os embargos à execução para reconhecer ígida as certidões da dívida ativa executadas e assegurar o prosseguimento da execução fiscal correspondente, condenando a parte embargante aos honorários de sucumbência, arbitrados em 1% sobre o valor atualizado da causa. 2. Questão em discussão. O cerne da questão consiste em verificar a rigidez da sentença, frente a uma eventual nulidade decorrente do cesseamento de defesa em razão do indeferimento da realização de perícia contábil requestada pela parte embargante. Ultrapassada a preliminar, aferir a correção da sentença que reconheceu certeza e liquidez das CDAs executadas, diante da possibilidade de interpretação extensiva da lista de serviços do Decreto-Lei 406 de 68, quando envolvidos serviços bancários, bem ainda da possibilidade de utilização da taxa Selic na apuração de juros e correção monetária, desde que não cumulada com os outros índices. Por fim, analisar se é possível, no caso concreto, a fixação da verba honorária em favor da parte embargada, em percentual incidente sobre o valor atualizado da causa. Nas razões de decidir, a finalidade da prova judicial é dar ao juiz suporte suficiente para que possa convencer-se dos fatos discutidos no processo, proferindo a sua decisão a partir da crença de tê-la alcançado, permitindo a formação de convicção do magistrado quanto à existência dos fatos da causa, mostrando-se desnecessária a realização de prova técnica requestada pelo banco embargante, uma vez que a presente demanda trata de questão meramente de direito e o conjunto probatório carreado é suficiente ao deslinde da questão ora em apreciação, sendo prescindível a perfeita constatação de cálculos e critérios técnicos à apuração, quantitativa e qualitativamente, dos seus valores a cargo dos experts de notórios e comprovados conhecimentos científicos. 7. O imposto sobre serviços de qualquer natureza possui base normativa no artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal número 116 de 2003, determinando a título de fato gerador a prestação por sociedade empresária ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviços constantes na lista anexa à citada norma complementar e, como base de cálculo, o preço do serviço. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, o RESP 1.111.243 do Paraná, firmou entendimento no sentido de que a lista de serviços anexa ao Decreto-Lei número 406 de 68 é taxativa quanto à incidência do ISS, admitindo-se, porém, interpretação extensiva no que concerne aos já existentes, apresentados com outra nomenclatura. O STJ, no julgamento do RESP 879.844, sob a sistemática de recursos repetitivos, decidiu que a taxa Selic é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de lei local que determine a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais, desde que não cumulada com outro índice.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o novo Código de Processo Civil dispõe de regra própria para o estabelecimento da verba honorária em caso de improcedência dos embargos à execução de título executivo extrajudicial, gênero que também contempla a espécie certidão da dívida ativa, afastando a disciplina geral preconizada no artigo 85 do CPC, devendo ser observada a regra contemplada no artigo 827 do mesmo CPC. Dispositivo e tese, recursos conhecidos e não providos, sentença mantida. Tese de julgamento, não trazendo os recorrentes elementos capazes de infirmar o acerto da decisão recorrida, sua manutenção é medida que se impõe. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Luciano. Como vota a desembargadora Livramento? Acompanho o relator. Desembargador Jorize, como vota Vossa Excelência? Pedir vistas, presidente. Vista concedida. Julgamento adiado. Eu chamo o item 73, apelação 016-5872, dígito 42.2011, em que é apelante o espólio de Nelson Otoshi e apelado o município de Fortaleza. É da minha relatoria. Doutora Liliane, não é isso? A senhora dispensa a leitura do relatório? A senhora tem 15 minutos. Pronto, obrigada. Boa tarde, cumprimento a todos, na pessoa do presidente, Ministério Público, Davi e demais desembargadores, acompanho a terceira turma. Serei breve, é um caso simples, que não requer tantas minúcias no caso, certo? Trata-se na origem de uma execução fiscal. Essa execução fiscal, ela foi paga, quitada pela oportunidade do Refis. É um programa que o município lança. E nesse lançamento, o Nelson Otoshi, na época, ele optou por adimplir todas as execuções fiscais dele, inclusive os débitos que estavam albergados nessa execução. Desse modo, o juiz singular, ele entendeu por extinguir, né, a execução, mas condenou em honorários. E essa condenação em honorários de 10%, ele botou sobre o valor atualizado da causa. Nós bem sabemos que hoje, com o Código de Processo Civil, o artigo 85, ele preconiza lá no seu parágrafo 2º e 3º algumas ordens que devem ser seguidas. E essa ordem de condenar os honorários sobre o valor da condenação é subsidiária. Se eu não souber o proveito econômico que eu tive ou houver um valor da condenação, subsidiariamente eu devo aplicar o valor atualizado da causa, que não é o caso, nobres julgadores. O caso aqui é que nós temos sim, inclusive, peço até vênias para dar aqui uma rápida averiguada, no bojo do recurso de apelação, a gente junta um quadro, inclusive identificando o ID, que aí foi migrado para o PJE, saiu do ESAG, foi migrado para o PJE. Então, nós temos o ID e temos também os documentos que foram colacionados aos autos que comprovam o pagamento mediante o Refis. E aí é possível, sim, a gente averiguar o proveito econômico que o executado ele teve. Então, diante disso, a gente pede que haja a reforma da decisão da sentença nesse aspecto, que os honorários, caso vocês entendam pela condenação dos honorários, que antes da condenação dos honorários, a gente pede para que não haja a condenação dos honorários, porque se a gente for ver o extrato da CDA, já compõe os encargos legais. Inclusive, excelências, no primeiro tópico do bojo do recurso apelatório, a gente coloca também um quadro que é, inclusive, esse quadro fornecido pela Procuradoria do município. E esse quadro, se a gente for ver, ele já dá o resumo das CDAs, e nesse resumo das CDA ele já coloca os encargos, que é 10% sobre o valor do débito. Esses 10% são os encargos correspondentes a honorários advocatícios. Então, primeiramente, a gente pede que seja afastada a condenação em honorários. Caso vossas excelências
tendo em vista a vasta jurisprudência diante desses casos de condenação de honorários, enfim, a gente pede que seja a condenação em honorários observado o escalonamento do artigo 85, parágrafo 3º, e desse modo que seja sobre o valor do proveito econômico. Obrigada, excelência. Aproveitando o ensejo, Feliz Natal, boas festas para todo mundo, extensiva à família de cada um. Para a senhora também. Obrigada. Aproveitando que a senhora já delimitou bem o escopo do recurso, eu vou para o que interessa. Claro. Por força do princípio da causalidade e do reconhecimento da pretensão executória, são devidos honorários sucumbenciais quando há o pagamento judicial do crédito cobrado por meio da execução fiscal. Proveito econômico, quando possível de ser mensurado, tem preferência sobre o valor atualizado da causa, nos termos da ordem estabelecida pelo artigo 85, parágrafo 2º do CPC. E, por essa razão, o voto é pelo parcial provimento do recurso. Como voto do desembargador Luciano? Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargadora Livramento? Também acompanho o relator. Proclamo o resultado, recurso conhecido e parcialmente provido. E agora nós temos um pedido de preferência, é o processo de número 99 da pauta. Aliás, o item 99 da pauta são os embargos de declaração 021-8968, dígito 83.2022, que é embargante Nívia Vasconcelos Portela Bezerra, e embargado do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Joriza. Proclamo o resultado, embargos de declaração não conhecidos. Eu chamo o item 29, o agravo de instrumento de número 300-4392, dígito 50.2024, que é agravante Gabriele da Silva Lima, e agravado do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Livramento. Doutor Pablo Ricardo de Araújo está presente? Sim, excelência, estou presente. Doutor Pablo, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. O senhor tem 15 minutos. Obrigado. Boa tarde a todos, eminentes julgadores. Cumprimento a todos os presentes na pessoa do desembargador presidente, a desembargadora relatora Maria do Livramento. A questão, excelências, é muito objetiva. A parte autora, ora agravante, possuía débitos de IPVA referentes a fatos geradores ocorridos em 2019, 2020, 2021 e 2022. Entretanto, excelências, em meados de janeiro deste ano, a parte agravante aderiu ao REFIS, Programa do Estado do Ceará de recuperação fiscal, que lhe possibilitou o pagamento deste débito com o desconto máximo ofertado pelo programa. Entretanto, em que pese tenha havido esse pagamento, tais débitos foram inscritos na dívida ativa, razão pela qual a parte agravante não consegue emplacar o seu veículo automotor. Então, propomos a ação em primeiro grau de jurisdição, inclusive pedindo a declaração de inexistência destes débitos em caráter liminar. Entretanto, o ínclito magistrado de primeira instância indeferiu o nosso pleito por entender que não ficou muito caracterizada a forma como esse refis ele foi aderido pela parte agravante. Entretanto, excelência, é bom que se esclareça que não houve adesão a parcelamento. Quando da adesão ao refis, a parte agravante aderiu a pagamento à vista com desconto máximo e pagou todos estes débitos de uma só vez, pelo valor de R$ 1.032. Então, todos estes débitos relativos a todos estes fatos geradores pendentes foram pagos em parcela única. Este fator, excelências, inclusive, é de caráter controverso. Tanto em primeiro grau de jurisdição, como também em segundo grau, nós anexamos novamente, em sede de agravo de instrumento, consta um documento emitido por um servidor da Cefaz, em que lá está categoricamente os exercícios financeiros de 2019 a 2022 relativos a este pagamento feito pela parte agravante. Então, de forma muito objetiva, excelências, o que se requer é a reforma do julgado de primeiro grau para que se reconheça a inexistência desses débitos tributários,
uma vez que todas essas dívidas, todos esses débitos referentes a esses exercícios financeiros foram pagos pela parte agravante em parcela única através do refis. É o que se requer, excelências. Obrigado, doutor Pablo. Desembargadora Livramento, Vossa Excelência tem a palavra. Execução fiscal, penhora de lucros, dividendos e cotas sociais, possibilidade, após esgotados os meios para localização de bens, recurso provido. Caso em exame, agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora sobre lucros e dividendos e cotas sociais da sociedade executada em razão da ausência de comprovação de que a empresa é lucrativa. Desembargadora, a senhora tem certeza que esse processo mesmo é o 29? Não é empresa, é pessoa física. O Davi me disse que era 39. Tá certo. É direito processual civil, agravo de instrumento, ação declaratória de inexistência de débito, possibilidade do direito, necessidade de dilação probatória, recurso conhecido e desprovido. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência diante da ausência de probabilidade do direito invocado. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se estão devidamente preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, consistente em pedido de declaração imediata de inexistência de pedido de débito tributário. As irregularidades apontadas é a razão de decidir. As irregularidades apontadas pela parte agravante dependem de dilação probatória ainda não efetivada nos autos de origem, de modo que, neste momento, a míngua de elementos robustos que sustentem o pleito liminar, em especial a probabilidade do direito à manutenção da decisão proferida em primeiro grau, é medida que se impõe. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Obrigado, desembargadora Joriza, como volta, Vossa Excelência. Acompanho o relator, presidente. Doutora Elizabeth. Acompanho o relator. Vou proclamar o resultado, recurso conhecido e desprovido. E agora sim é o 39. Obrigado, excelências. Boa tarde. Boa tarde. É o agravo de instrumento de número 300-3298, dígito 67.2024, em que é agravante o Estado do Ceará, e agravadas Usina Manuel Costa Filho S.A. e outro, da relatoria da desembargadora Livramento. O doutor Pedro Ivan Couto Duarte está presente? O advogado não está presente, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 54, é um pedido de preferência. São os embargos de declaração em agravo de instrumento de número 300-2446-43.2024, em que é embargante o Estado do Ceará, e embargado HelpMed Saúde Limitada, da relatoria da desembargadora Livramento. Vou proclamar o resultado. Embargos de declaração conhecidos e providos, tão somente para corrigir erro material, sem mudança no resultado do julgamento. Apresentação de voto vista do PJE. Eu chamo o item 9, apelação civil 300.0173, dígito 36.2023, em que apelante, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel, apelado do município de Cascavel, da relatoria da desembargadora Livramento. Na sessão de julgamento realizada no dia 11 de novembro, a desembargadora Livramento, relatora do feito,
proferiu o voto no sentido de conhecer da apelação para negar-lhe provimento. Em seguida, a desembargadora Joriza pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Está em mesa, desembargadora? Em mesa, presidente. Eu acompanho a relatora. Então, desembargadora Livramento. Joriza acompanhou a desembargadora Livramento. Como vota a doutora Elizabeth? Acompanho o voto da relatora, presidente. Então, vou proclamar o resultado. Apelação cível conhecida e desprovida. Processo adiados do PJE, o item 45, o agravo de instrumento 300.1498, dígito 38.2023. Retirado da relatoria da desembargadora Livramento. Retirado de pauta do PJE, o item 85, que é a apelação cível 020.4245, dígito 46.2022, da minha relatoria. E retirado de pauta do SAGE, o item 3, apelação cível 026.4899, dígito 75.2023, da relatoria do desembargador Luciano. E eu agora indago se todos confirmam os votos lançados antecipadamente. Desembargador Luciano? Confirmo, presidente. Desembargadora Livramento? Confirmo todos os meus votos. Desembargadora Joriza? Confirmo, presidente. Doutora Elizabeth? Confirmo, presidente. Eu também confirmo. Então, todos os demais processos estão julgados e o resultado será divulgado após o encerramento da sessão. E, doutora Elizabeth, eu já estou doido para chamá-la de desembargadora Elizabeth, viu? Algo mais a tratar? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.